uma atitude preconceituosa, uma gafe, uma piada podem devastar completamente a vida de uma pessoa. A multidão, antes silenciosa, ganhou voz com a internet. Mas o que a gente tem feito com essa voz? Buscamos impiedosamente as falhas alheias. Nosso assunto de hoje são os linchamentos virtuais. E a convidada é a psicóloga, psicanalista, filósofa e escritora Viviane Moser. Viviane, muito bem-vinda. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Vamos um prazer. bater um papo sobre linchamentos virtuais, um tema tão contemporâneo, né? Exatamente. Contemporâneo e delicado. E bastante delicado, é. Será que a gente voltou nesse século XXI à caça às bruxas? Vivemos caçando uns aos outros? Eu acho que o século XXI desfez um determinado tecido social que a gente tinha, afinal de contas, eu não sei exatamente calcular a idade que eu tinha na época, mas há 15 anos atrás, 20 anos atrás, o mundo era real, né? A gente achava que o mundo era um mundo, um copo era um copo, um livro era um livro. Quando a gente queria ter certeza de alguma coisa, a gente tocava essa coisa, né? E a virtualidade abriu para um mundo que é real, que é concreto, mas que a gente não tem objetivamente essa relação. Então, isso desfez a própria estrutura psíquica humana, isso desfez as relações, isso desfez o papel das instituições. Então, hoje a gente vive um caos, na verdade, de valores, de relações. Mas isso não é ruim, não. Isso vai abrir para uma nova sociedade. Mas o meio tempo, assim, a transição é bem perigosa que a gente vive hoje. E de algum modo, essa internet dá poder para todo mundo. Todo mundo tem voz. Hoje em dia, uma grande empresa faz um comercial machista, todos podem ir na internet dizer que esse comercial é machista e destruir o comercial e ele sai do ar no dia seguinte, por exemplo, né? Sem dúvida. Houve uma espécie de democratização da justiça, ou seja, agora somos todos temos uma toga na medida em que estamos em alguma rede social ou participamos da internet, é isso? Acho que você sintetiza muito bem. O que muda, e essa é uma tese que eu desenvolvo nos meus livros, o que muda de fato é a relação de poder, né? Nós vivemos uma nova relação de poder. A gente vive a democratização do poder porque a gente vive a democratização do acesso à informação, ao conhecimento. Só que dar poder a alguém, a uma sociedade ou a um grupo, não quer dizer que a gente possa usar isso bem. Então, a gente não tem um domínio dessa nova mídia. A gente não sabe. Eu não vejo como maldade ou com, sabe, o que há ali atrás. Sabe, não é nada tão terrível. Na verdade, é uma incapacidade nossa, pelo modelo de educação que temos, pela formação moral que temos, de lidar com essa extrema, essa extensa liberdade e esse novo poder que as novas mídias nos dão. E como é que fica a noção de verdade nessa história toda? Porque você tem muito também são as notícias falsas e boatos que se espalham. Ou seja, se alguém coloca na internet que um texto que você publicou é copiado, as pessoas não vão nem checar, elas saem compartilhando e jogando pedras, né? Como é que fica essa noção de verdade e como a gente lida com isso, né? Então, quando a gente tinha uma verdade estabelecida, a gente tinha um mundo da exclusão. A gente tinha um mundo dos certos de um lado, os errados do outro. A ideia de verdade chegou a um ponto que ela traduzia o que era a beleza, né? Então, os belos de um lado e os feios do outro. Nada mais excludente que isso. Então, a gente viveu até agora uma sociedade da exclusão que criou os grandes hospitais psiquiátricos, as casas de correção, os presídios superlotados, né? Então, isso era o mundo da exclusão. Felizmente, a noção de verdade, que é inclusive muito antiga, que nasce com os gregos, né? Ela se desfez. Então, desfazer a ideia de verdade não é ruim. Mas quando você desfaz a ideia de verdade, você abre a de perspectiva. Para isso, é preciso que a gente aprenda a pensar. A gente precisa de autonomia intelectual para isso. Então, olha que interessante ou que desinteressante. Nós temos uma sociedade marcada por uma mídia democrática que abre para novos encontros, o que é maravilhoso, para novos poderes, mas nós somos formados na polarização entre bem e mal. Então, nós usamos um raciocínio velho para uma mídia nova. Por isso que predomina o ódio. Predomina, é muito interessante. Porque o amor e o ódio, né? Exatamente. A gente ainda não aprendeu que entre o bem e o mal tem uma infinidade de possibilidades, né? E nós somos essa zona cinzenta, todos Exatamente. nós, né? E que alegria é a zona cinzenta, porque imagina o que é o mundo feito entre belos e feios. Eu, por exemplo, tem hora que me acho linda, tem hora que me acho horrorosa, não é isso que a gente é, todo mundo? Tem dia que você acha, que você acorda brilhante, né? Então, assim, o cabelo tem que ser liso. Eu passei a vida inteira as pessoas tentando alisar o meu cabelo, porque o bonito era o cabelo escovado. Hoje é o contrário, a gente
gente pode botar o cabelo do jeito que quiser. Então, existe sim uma abertura para o mundo, mas nós não temos, eu diria, cognição. Cognição é o modo que a nossa inteligência se estrutura. Literalmente, nós temos que mudar a nossa estrutura humana, nossa estrutura psíquica, nossa estrutura intelectual, nosso modelo. Porque tudo que temos é modelo. Nós não somos essencialmente o que somos, nós somos produto de um modelo que era polarizado. Até ontem o modelo era polarizado, agora não é mais, então eu entro na mídia aberta com um modelo polarizado. Isso é o que leva ao linchamento virtual e ao ódio. Mas isso vai passar. Vai passar, eu não tenho dúvida. As novas gerações já vão se acostumar a lidar com essa... Já vão ser novos humanos, é isso? Exatamente. É outra gente que já está nascendo. Agora, onde é o investimento para isso acontecer, né? Para a gente realmente entrar nessa nova sociedade. Ninguém tem que querer voltar, porque o passado não é melhor do que o presente, não. Para essa nova sociedade aberta, que permite... Eu sou até romântica esse ponto. Eu acho que daqui a um tempo a rede vai permitir com que cada pessoa exerça a sua individualidade, sabe? E faça as conexões que precisa. Otimista, na verdade. Exatamente. Cada pessoa tem um lugar no mundo para cada um de nós. E a gente tem que encontrar esse lugar. E é possível, sendo respeitado em nossas diferenças, na nossa singularidade. Só que para chegar nessa lindeza que eu falei aqui, que é maravilhoso, que é o que todo mundo quer, né? Ser respeitado na sua individualidade e tal. Claro. Para chegar aqui, a gente precisa passar por essa transição, ou seja, largar um modelo que dura 2.500 anos. Houve um tempo em que as humilhações públicas faziam parte das penas legais previstas pelo Estado. Hoje, em vez de chibatadas, tweets podem acabar com a vida de uma pessoa. Afinal, o que motiva alguém a participar de um linchamento virtual? Vamos ver. Provocar uma emoção é mais importante do que levar um fato, não é exatamente algo novo, né? A gente trabalha com boatos, notícias falsas, né? Desde que nasceu a escrita. Agora, a diferença daquele momento para agora é que, neste momento, a informação corre em tempo real. Me parece assim que a internet ela não criou a intolerância em si, mas ela deu voz a discursos que já existiam, mas que estavam em nichos muito pequenos. E hoje eles têm uma plataforma ali mais universal para se expressar, né? Se você pegar, inclusive, a experiência histórica do fascismo, por exemplo, ela sempre foi pautada por valores nobres, né? Ninguém acredita que está fazendo uma campanha racista pura porque é malvado e não gosta do ser humano. Todos os lados têm essa ideia de que estão fazendo justiça, de que estão fazendo bem, mas a partir desses valores que são gerais, as pessoas agem de maneiras que, em termos de métodos, assim, na prática dos métodos, acabam sendo tão fascistas ou tão totalitárias quanto aquelas pessoas que elas acusam de serem assim, né? Pelo fato de você ter um anteparo, né? um espelho negro, um espelho escuro, sombrio, entre você e o outro interlocutor, né? Muitas vezes você não percebe em que do outro lado dessa interlocução, escondido atrás de um avatar, de um pequeno nome, de uma fotinha, há uma pessoa. Então, você acaba linchando mais facilmente aqueles que você não reconhece como seres humanos. Então, é até mais fácil você linchar virtualmente do que linchar pessoalmente, que pessoalmente você tem que tacar uma pedra, bate um pau e espirra sangue. Você vê, pô, a pessoa espirrou sangue, eu também tenho sangue. Lá do outro lado, você não considera nem que a pessoa tenha sangue. Tem um livro do Goethe que é Desonra, em que um professor é acusado de um crime, digamos, e ele se declara culpado. Só que as pessoas não ficam, digamos, satisfeitas, porque ele não se declara arrependido, né? Ou seja, tem um certo limite tênue entre o que a gente quer dessas pessoas que a gente compartilha como racistas, machistas, o que quer que seja, né? A gente não se... É quase melodramático, voltamos ao melodrama de ter vilões e mocinhos, né? Eu acho que isso leva, literalmente, a uma formação moral judaico-cristã. É só o arrependido que vai para o céu. As pessoas não percebem o que elas estão reproduzindo, mas elas estão reproduzindo valores muito antigos passados de pai para filho, que é algo delicado, que é a culpa. Quando você declara a culpa e se diz arrependido, Deus te perdoa. E as pessoas vão levando isso adiante, entende? Isso não, desculpa, mas isso não faz nenhum sentido, né? O que é arrepender-se? O que muda dizer-se arrependido? Muda nada, não é? Mas é uma prática antiga. E isso também reflete algo da nossa educação, que é, nós somos educados para repetir.
e não para pensar. Então, se todo mundo vai numa direção, eu repito que todo mundo vai, que deve ser um lugar bom, né? Da mesma maneira, eu repito um valor como a culpa, como o arrependimento, sem perceber o que está rodeado por trás disso, que é a submissão do ser humano. Nós estamos, na verdade, no espaço de liberdade da internet, reproduzindo valores judaico-cristãos de diminuição do ser. É uma pena. Isso que mais me angustia no contemporâneo é ver jovens brigando pela liberdade, mas, na verdade, levando adiante bandeiras de submissão. É tenso. Calcados em ideias cristãs. Isso né? me deixa muito tenso. Eu falo, eu sei que que é um garoto legal que está ali. Ele quer mudar a sociedade, mas ele está levando uma bandeira que é exatamente o contrário do que ele mesmo busca. Isso é falta de raciocínio amplo, sabe? O que destrói o raciocínio, me parece, é o retweet e o compartilhar, né? Você pega a ideia já prontinha e compartilha. Quando você vê que muitos compartilharam, você pensa, essa ideia parece boa, vou compartilhar também. É preguiça intelectual, né? A gente sempre teve isso, né? E para Não é se sentir recente. incluído também um pouco, não? Para se sentir parte de um grupo. Sim, sem dúvida nenhuma, né? Isso sempre existiu. Mas eu acho que tem uma preguiça, porque pensar dá um certo trabalho, né? Especialmente angústia. Quando você pensa, um grau de angústia aparece, né? Vou ou não vou naquela direção, concordo ou não concordo, isso é muito angustiante. Então, pensar pode tomar o seu dia inteiro. Você pode ler uma frasezinha de manhã e passar o dia inteiro com aquela angústia para responder à noite. Não, E às vezes não achar resposta. Exatamente, mas não, eu prefiro dar uma clicada e devolver. Então, a gente está no mundo da preguiça intelectual. No entanto, as novas mídias exigem um raciocínio rápido, elaborado, sofisticado e ético. Antes do nosso intervalo, vamos conferir o quadro Dando a Letra. Se você tem um projeto bacana que estimula a leitura e queira divulgar aqui com a gente, entre em contato com a produção e manda o seu vídeo. Olá, eu sou André Tim, escritor e criador do 2000 Toques, um projeto literário que convida escritores de todo o Brasil a compartilharem seus processos e suas rotinas de escrita. O 2000 Toques ele começou em 2014 e hoje ele já conta com mais de 5.000 seguidores no Facebook, muitos seguidores no site e inclusive já figurou em alguns dos principais jornais e portais literários do país. Ao expor processos, o 2000 Toques ele busca desconstruir aquela ideia romantizada da inspiração como algo aleatório, né? Então, mostra que, pelo contrário, a inspiração está completamente relacionada com processos, tentativas, rotinas. Ou seja, a ideia de inspiração como resultado de esforço intelectual mesmo. Já se disse em algum momento que a inspiração encontra quem senta todos os dias para trabalhar, e o 2000 Toques mostra isso. Muito mais do que uma suposta qualidade literária dos textos que fazem parte, me interessa a diversidade, me interessa a construção de um grande mosaico que expõe os processos desses escritores que fazem parte da cena literária contemporânea brasileira. Então fica o convite, acessem 2000toques.com e facebook.com/2000toques e lá vocês encontram todas as mais de 100 participações com as quais o projeto já conta. Obrigado. Que tempos são esses que a gente está vivendo em que o falar, escrever, fotografar podem se tornar assinaturas de uma sentença, em que os juízes estão do outro lado da tela, do computador ou de um smartphone, e você nem sabe quem são? Pois é, esse é o tema desse livro aqui, Humilhado. Como a era da internet mudou o julgamento público. Um best-seller do inglês Jon Ronson. Ele que também viveu experiência parecida em 2012, quando um Jon Ronson, que não era ele, fazia muita coisa no Twitter, inclusive com a foto dele. A partir daí fez uma pesquisa de 3 anos com muita gente e publicou esse livro. E no finalzinho ele faz uma reflexão interessante sobre a era que a gente está vivendo. Sempre tivemos alguma influência sobre o sistema judiciário, mas pela primeira vez em 180 anos, desde que os troncos e os pelourinhos foram banidos, temos o poder de determinar a severidade de algumas punições. Então, precisamos considerar o nível de impiedade com o qual nos sentimos confortáveis. Um livro que traz muita coisa para a gente pensar e refletir sobre os dias atuais na internet.
quando eu penso no meio virtual e às vezes eu quero me posicionar de algum modo, eu falo, não, melhor, não vou falar sobre isso não, porque vai que eu sou mal interpretado, vai que alguém entende o que eu não quero dizer, né? As pessoas estão muito dispostas, me parece, a dar opinião, mas não a escutar talvez a do outro. E aí você estava me dizendo que o que precisa mudar, na verdade, é a nossa postura como ser humano na medida em que existe o meio virtual. A gente precisa criar melhores distinções. Como é que é esse homem contemporâneo? E como ele deve aprender a ser? Ele deve se calar? Porque se calar não me parece uma solução, né? Não, ele não deve se calar, mas ele não tem que achar que tem que se posicionar em tudo o tempo inteiro. Porque hoje a gente consome o tempo inteiro posicionamentos e não vida. Né? Então, falta vida. É isso que faz com que a gente linche alguém, né? Que não perceba que atrás daquela postagem tem um ser humano. É como se fosse um processo autofágico, sabe? De destruição. Porque, assim, eu me posiciono e estou lendo que todo mundo se posiciona e lê o que todo mundo está posicionando. Então, o que é isso? O que leva a isso? É uma coisa meio circular, sabe? Viciosa. É preciso também não se posicionar, é preciso respirar antes de se posicionar. Exatamente. Por que ter que se posicionar o tempo inteiro? Né? Porque o tempo inteiro eu tenho que afirmar ou negar alguma coisa, sabe? Então, acho que essa ansiedade vem... Eu me lembro quando a gente era criança que ganhava um brinquedo novo de Natal, né? Então, assim, as crianças ficam loucas, elas brincam com aquilo assim o tempo inteiro e acordam de noite para brincar e querem acordar de manhã para brincar. Pelo menos era assim quando era criança. É como se esse fosse um novo brinquedo da rede social, que a gente levanta de noite para olhar e levanta de manhã. Esse brinquedo vai se desgastar. Daqui a pouco a internet será tão natural na vida das pessoas, sabe? Que não tem essa ansiedade de se posicionar. Não precisa disso. Outra coisa fundamental é não poste qualquer coisa. Isso é uma dica, por favor. As empresas, quando contratam alguém, elas vasculham a rede social. Então, muitas vezes, uma postagem sua, no momento de maluquice sua, depois pode ser grave para você. Sim, está exposto. A nossa vida está exposta. Não só nas redes sociais. Se você está num restaurante comendo e trata mal o garçom, alguém do lado pode ter feito um vídeo e destruir a tua vida. Então, trate melhor o garçom. É meio isso que vai se transformar. Vivemos a sociedade da vigilância. Não da vigilância das câmeras do Estado ou das câmeras da prefeitura ou das ruas. Nós vivemos a vigilância do outro, né? Isso vai levar a um processo de autocontrole. Mas há que haver também uma compreensão de que somos todos humanos e em zonas cinzentas, ou seja, há dias em que você pode estar mal-humorado e ser mal-educado com alguém. Ou seja, nós somos mal-educados, nós somos grossos às vezes. Sem dúvida nenhuma. Ou seja, também não transformar esse momento em que você maltrata o garçom numa noite em que você está de mau humor porque você brigou com a sua mulher, essa pessoa é uma pessoa que maltrata garçons sempre, né? Eu acho que isso... É um meio termo, porque a vigilância também é meio perigosa. Eu confesso que eu tenho medo quando Mas eu também tenho medo. Eu também tenho medo. Eu não afirmo isso como uma bondade. Isso é uma realidade. Entende? Isso é um fato que pode ser apavorante dependendo do grau que você pensa. Mas é um fato. Onde você está, tem pessoas com celular. E essas pessoas podem fotografar você em qualquer situação. Eu creio que no futuro a gente vai ampliar mais os espaços familiares, de convivência, sabe? Onde você se sente mais livre. Porque do lado de fora, o tempo inteiro terão câmeras. O que eu acho é que o conflito que vai diminuir, porque a gente vai parar de postar. Não tem que postar tudo o tempo inteiro. Não tem que estar com a câmera tentando ver todo mundo, ver um erro e postar. Sabe? Isso vai perder o valor. Creio que a gente vai ter vergonha dessa brincadeira excessiva virtual. E acho que vai chegar o momento de inversão, onde o que vai valer, sabe o que é? É o teatro, é a praia, é o corpo, é a sensação. É a realidade. A gente sempre roda. Essa dialética, né? Acho que o desgaste virtual vai chegar num ponto em que a virtualidade vai ser uma ferramenta e não vai ocupar 100% da nossa vida. Nós fomos escutar outras manifestações sobre como a internet é um instrumento importante e positivo, no final das contas, mas como talvez o ser humano ainda tenha que aprender uma melhor maneira de utilizá-la. Vamos ver. O virtual é real, né? Na verdade. Eu até gosto de usar o termo online e offline, mas sendo que a vida na internet, nós muitas vezes trabalhamos, pedimos comida, casamos, namoramos, fazemos sexo. Nós vivemos dentro de plataformas digitais também com tanta intensidade, ou às vezes mais intensidade, do que do lado de fora, né? Eu criei um personagem ali do meio para o fim do livro, que é a pessoa que tem 20 anos e que provavelmente
foi criada já, digamos assim, no colégio de alguém que hoje tem 20 anos, na escola, você já cresce vendo bullying virtual, vazamento de fotos de nudes, esse tipo de coisa, né? Então, para ela, um escândalo virtual tem menos gravidade do que tem para uma pessoa de 43 anos, como é o narrador, e como eu sou, né? Eu vejo isso hoje na minha atuação das redes, assim, coisas que me escandalizam até na maneira como muitas pessoas agem. Para quem é mais jovem, se tornou já natural, porque essas fronteiras do público e do privado, elas estão se diluindo um pouco. O jornalismo tradicional, ou muitas vezes ele é deslumbrado, ou ele é assustado com a internet, mas ele não encara de frente os desafios colocados pela internet, inclusive para enfrentar, né, para questionar aquilo que é difundido. A TV, o rádio precisa vir, aparecer o boato, questionar, ensinar as pessoas a consumir mídia. Se isso não acontecer, né, em muito pouco tempo, as pessoas vão acreditar em coisas que podem colocar em risco a nossa própria democracia, como, por exemplo, o aparecimento de um salvador da pátria, e aí sim, com pendores fascistas que prometam a ordem e segurança, mas na prática traga apenas dor e sofrimento. Primeiro, é importante dizer que para a gente analisar essa sociedade e contribuir com ela, tem que parar de apontar culpados. Então, nós estamos aqui falando de linchamento virtual. Nós estamos aqui dizendo que você que lincha é o cara errado. Não é isso. Todos estamos errados. Todos juntos. O mais cruel dos linchadores também é um pobre coitado atrás de uma tela, lidando com a sua angústia. O linchador e o linchado. E são o todos... linchado. Então, não é hora de dizer, olha, você está fazendo erro. Não. É hora da gente se transformar como ser humano. É preciso transformar como ser humano. E desde o século V a.C. que a gente vive essa polarização. Então, é muito passivo que a gente tem para trás, sabe? Para poder voltar e ser ativo nessa nova rede. Só que essa transição, ela exige um novo modelo de educação. Por isso que meu investimento filosófico é a educação. Quando eu trabalho com educação, eu não estou tratando só de educação. Eu estou buscando tratar da nova sociedade. Então, qual é o centro... E como a sociedade se posiciona nesse mundo virtual que chegou aí, né? Exatamente. Nos invadiu de modo que ocupa quase todo o nosso dia, né? Exatamente. Vivemos conectados. Nós estamos rodeados, né, absorvidos, intoxicados por essa nova sociedade. O que essa nova educação tem? É muito simples, fácil e rápido. Ao invés de uma escola em que o professor ensina, é a escola em que o aluno aprende. Então, é a metodologia de projetos fundada no desenvolvimento da autonomia / responsabilidade. Uma criança de 6 anos tem que saber o que ela está buscando e nós, como professores, temos que orientar essa busca eticamente, com conteúdo de qualidade, mas incentivando que cada um de nós busque o seu lugar no mundo, que compreenda o mundo no modo como ele se estrutura e tente contribuir, tente se colocar, se encaixar nesse processo com autonomia. Essa é uma das ideias que você defende nesse livro aqui, a escola e os desafios contemporâneos, é isso? Exatamente isso. E esse livro parte de uma agonia, de uma angústia. Esse livro não parte de uma educadora. Eu não sou exatamente uma educadora, né? Eu me tornei. Então, a educação, a minha busca pela educação, ela se impôs. Porque quando eu começo a pensar o contemporâneo, que é algo que me interessa muito, eu só vejo a educação como espaço de ação. Tem um educador que foi, digamos, que o gatilho para esse livro, que é o Rui Canário, da Universidade de Lisboa. Eu li um livro dele e fiquei chocada quando ele diz... todo mundo aponta a escola como a solução para o que a gente tem de problemas culturais e civilizatórios. Ele diz, não, a escola não é a solução para o problema, ela é a causadora do problema. Para Rui Canário, essa nossa capacidade de linchar, de odiar, de polarizar, de seguir o grande grupo sem se perceber, é consequência da escola. Então, a escola formou durante décadas, eu ia dizer séculos, mas vamos colocar apenas décadas, né? Essa escola, esse modelo de escola que tem no mundo inteiro, formou pessoas para repetirem o que os seus professores diziam. Então, você depende de um professor ético, porque se você não tiver um ético, você vai ter que colocar na prova aquilo que ele está dizendo. Então, nós nunca fomos incentivados a pensar, porque existia uma tentativa de controle social. Então, não pense para
para não dar trabalho e tal. Só que hoje, os estados que foram os centros de controle social estão esfacelados, estão tão destruídos quanto as empresas, quanto o cidadão, quanto as famílias, quanto o meio ambiente, né? Então, hoje, é um novo acordo que tem que ser. Não é não pense para não dar trabalho, é todos precisamos pensar. Porque o pensamento leva à ética. Ética não é para ser bonzinho com o outro. Ética é uma questão de inteligência. Somos seres humanos, precisamos viver em grupo. Eu preciso do grupo. Então, eu tenho que respeitar o grupo para eu viver bem. Essa nova lógica tem que ser trazida pela escola. Viviane, infelizmente, nosso programa está chegando ao fim. Que pena, adorei. Eu lamento, o papo está ótimo. Eu, por mim, ficava mais aqui umas 3 horas batendo papo com você. Mas espero que você tenha gostado. Adorei essa conversa, necessária e útil. Útil, né? Importante. Muito prazer, adorei. Eu que agradeço. Gente, esperamos vocês aqui na próxima semana com mais bate-papo, mais literatura. Até a quinta que vem. Obrigado pela sua audiência. Trilha, o caminho da literatura, passa aqui na TV Brasil. Até a próxima.